Se você é pobre, quer enriquecer e fazer isso com gestão de tráfego, você precisa ver esse vídeo até o final, tá? Eu vou sair agora para andar, para correr aqui. E o último vídeo que eu fiz, o pessoal gostou bastante, vocês me falaram para trazer mais. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu sou o Ronaldo Henrique, trabalho com gestão de tráfego, tenho uma agência, já atendi dezenas de clientes. E ajudo pessoas a se tornar gestor de tráfego como eu. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Porque eu tenho certeza, presta atenção, hein, que esse conteúdo vai te ajudar. Cara, se você nasceu em uma família pobre, você não tem culpa disso. É aquele negócio, inclusive passando uma BMW aqui, ó. Sempre abençoe quando você vê pessoas prósperas. Eu abençoo demais esse cara. E aí, presta atenção nisso, tá? Pra você entender. Se você nasceu numa família pobre, você não tem culpa nenhuma disso. Não tem como você mudar. É uma coisa que simplesmente aconteceu. Como que você vai mudar isso? Não tem como mudar. Você já nasceu, você não escolheu nascer na família que você nasceu. E até aí tudo bem. Mas a culpa é sua se você morrer pobre. A culpa é sua se você não prosperar. E se você veio de uma família pobre, eu vou te falar, eu tô te trazendo isso porque eu passo por isso. Obviamente que se você estiver assistindo esse vídeo, você não é um rico, porque um rico ele não vai se conectar comigo porque eu vim do zero. Então isso é extremamente importante. Mas aí você tem que entender o quê? Que basicamente qualquer pessoa que quiser enriquecer, consegue enriquecer. Se mudar a mente, se mudar a mentalidade. E eu te falo isso não porque eu acho, mas porque eu tô no caminho do enriquecimento. Eu lembro quanto eu tinha na conta, eu lembro quanto eu fazia nos meus primeiros empregos, quando eu comecei como estagiário, e eu sei quanto eu faturo hoje, quanto que eu pago hoje. Eu sei que hoje eu tenho um colaborador, eu sei que hoje eu consigo... Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do Meta Ads e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês R$30 mil em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui, e tudo isso por apenas R$ 97. Investir, eu faço aporte todo mês, e um aporte bom. Eu também, além disso, eu tenho dinheiro investido, e eu sempre invisto. Então, é uma certeza. Presta atenção, tá? Presta atenção que eu vou te falar como fazer isso. Então, presta atenção e fica até o final desse vídeo, porque senão você vai perder. E, cara, eu aproveitei para fazer esse vídeo porque eu tenho certeza que tem pessoas que passam por isso. Muitas das vezes, você nasceu numa família que tem mentalidade de escassez. Então, eles te ensinaram a odiar o dinheiro, eles te ensinaram a falar mal do dinheiro, eles te ensinaram tudo que não faz você prosperar. E consequentemente, por eles terem feito isso e você seguir isso, muito dificilmente você vai prosperar. E a forma de você fazer isso é primeiro você entendendo que o dinheiro é uma coisa boa, que o dinheiro vai ajudar você, vai ajudar a sua família. E você não tem que ter medo, você não tem que ter vergonha de falar sobre dinheiro. Porque é isso que a gente é ensinado, infelizmente. Mas você não precisa fazer isso. E eu tô te falando isso porque se você, por exemplo, falar que você quer enriquecer para sua família, mas muito provavelmente eles vão te criticar por isso. Se você falar que você vai ser rico, eles vão falar que você não vai ser, eles vão rir da sua cara. Mas, cara, eu tô falando pra você, eu não enriqueci ainda, eu estou no caminho. Obviamente, eu estou muito mais longe do que quando eu comecei, mas eu ainda não cheguei. Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou enriquecer, porque eu entendi qual que é o caminho. O segredo é o curto prazo. O curto prazo não, tá? O segredo é o longo prazo.
Eu sei como fazer, eu tenho um planejamento, eu tenho um plano, que é só eu executar, que é o que eu venho fazendo. E é por isso que eu venho crescendo e evoluindo. E você também pode fazer isso. Você pode fazer isso. Eu não tô te falando do que eu acho, eu tô te falando do que eu vivo, tá? Presta atenção. Eu não tô te falando do que eu acho, eu tô te falando do que eu vivo. Só que, quando você despertar pra isso, quando você assistir esse vídeo aqui, o que vai acontecer? Pode ter certeza. Quando você falar, sua família não vai acreditar em você. Isso é a primeira coisa. Sua família não vai acreditar em você. E segundo, eles vão, infelizmente, te atrapalhar. E eu não tô falando isso porque eu sou hater de família. Pelo contrário, eu acredito que a família é um bem precioso de Deus. Que Deus, Ele nos ensina a construir uma família. Mas eles vão te atrapalhar. Por quê? Porque quando você, por exemplo, começar a investir seu primeiro dinheirinho, seu primeiro dinheiro, eles vão falar: por que você está investindo? Ah, vai ficar guardando. Eu passo isso. Cara, eu passo isso. O primeiro cancelamento, talvez já tenha até visto essas frases. E hoje é muito verdade, eu comprovo disso. O primeiro cancelamento de quando você começa a se tornar uma pessoa bem-sucedida vem da sua família. Vem das pessoas próximas. Por quê? Porque você escolhe, muitas das vezes, não ir para uma festinha, porque você quer focar em você. Você escolhe, muitas das vezes, ao invés de comprar uma coisa que às vezes você fazia, você escolhe investir. E aí os seus amigos falam: ah, agora não sai mais com a gente, tudo mais. Então isso começa a acontecer, é natural. Presta atenção, tá? Tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai sair daqui inspirado. Isso vai acontecer com você, eu tô te falando porque eu vivo isso. Então você precisa começar a se blindar. É por isso que você vê que geralmente as pessoas que enriquecem e vieram de uma família pobre, elas geralmente se isolam. E elas não fazem isso porque elas são pessoas más. Eu não faço isso porque eu sou uma pessoa ruim, uma pessoa má. Mas é porque eu sei onde eu quero chegar. Quando você sabe onde você quer chegar, quando você tem um plano, quando você tem um plano, você precisa seguir. É só seguir. Você só precisa seguir. A maioria das pessoas, elas vão estar indo para vários lugares. Elas vão estar perdidas, elas vão estar no automático. Isso é totalmente normal. Mas, se você pega e você faz o que você se determinou, você consegue. É só você seguir e se isolar. As pessoas vão tentar te puxar. Eu tô te falando, cara, confia em mim. Confia em mim. E eu tô te falando, a sua própria família. Se você veio de uma família pobre, eles não conseguem te entender. Muitas das vezes você vai ter que prosperar e depois ajudar eles ainda. É isso que acontece, tá? Porque você não tem que ter orgulho, você não tem que ser uma pessoa orgulhosa. Mas é extremamente bom se afastar na maioria dos casos. Se isolar na maioria dos casos. Ah, mas eu moro com a minha família. Cara, tá, você mora com a sua família, mas muito provavelmente você tem um quarto. Se você não tiver, tenta arranjar um cantinho pra você estudar e trabalhar. Faz isso, cara. Tenta ficar. A maioria das pessoas, eu acredito que consigam fazer isso, né? Eu acredito. A maioria das pessoas tem um celular ali. A maioria das pessoas tem acesso à internet. A classe média inteira tem acesso à internet. Então, presta atenção nisso. Não adianta você começar a fazer seu dinheiro, começar a estudar gestão de tráfego, começar a me acompanhar aqui e você não mudar sua mentalidade. A mentalidade é uma das coisas mais importantes que tem, cara. É uma das coisas mais importantes que tem. Eu tive que mudar isso daqui pra chegar onde eu tô hoje. Eu lembro como eu pensava, eu lembro como eu agia. Eu lembro que horário eu acordava, eu lembro que tipo de coisa que eu fazia no meu dia a dia. E eu mudei totalmente isso. Mas pra você que nasceu lá embaixo, você precisa fazer muito mais. Não adianta fazer só o que as pessoas fazem, não adianta, não adianta. Se você fizer só um pouquinho, se você fizer o normal que todo mundo tá fazendo, você não vai crescer. Eu te garanto, você não vai crescer. E aí eu não tô falando que só o número de horas que importa não, mas o número de horas importa também sim. Principalmente no começo. Pra quem quer mudar, o número de horas importa. E isso que eu tô te falando, presta atenção. Presta atenção, tá? Vou até mudar aqui esse lado, que meu braço tá doendo. Presta atenção. A sua família não vai acreditar em você. Mas ela não precisa acreditar. Ela não precisa, confia em mim, ela não precisa. E você não pode deixar ela também te atrapalhar. Então se blinde da sua família. Eles vão se sentir incomodados quando você começar a fazer grana. Eles vão se sentir incomodados porque você está investindo ao invés de ficar gastando. Toda vez que você prospera,
num meio que não tem prosperidade, você denuncia, consequentemente, as pessoas que não prosperaram. Você denuncia. Não tem como. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Se eu começar a correr aqui, as pessoas, consequentemente, vão perceber que eu tô correndo. E aí a maioria tá andando ou parada. E eles vão falar, cara, esse cara faz algo diferente. Não tem como, você nota isso. Se eu começar a me vestir num lugar, me vestir bem num lugar que as pessoas não se vestem bem, as pessoas vão perceber. E isso é natural também. Isso acontece. É a mesma coisa com a grana, com o dinheiro. Eu quero falar aqui com você sobre dinheiro, é isso mesmo. A maioria das pessoas, elas não sabem lidar com o dinheiro. E eu tô te falando isso porque eu vim de uma casa onde eu via dívidas e dívidas e dívidas e mais dívidas, pessoas com problemas financeiros, pessoas se endividando, pessoas sem fazer uma planilha ali para se organizar, sem ter o mínimo de noção quanto que sai, quanto que entra. E eu aprendi isso. Eu aprendi por quê? Porque eu fui estudar, eu fui mudar isso daqui. Falei, cara, eu não quero. E a primeira coisa, você precisa dar um basta. Você precisa olhar e falar, cara, eu rejeito isso. Eu rejeito isso. Eu não quero isso pra minha vida. Mas ninguém, presta atenção, tá? Presta atenção. Ninguém vai fazer isso por você. Se você não der um basta, se você não olhar pra sua realidade e falar, cara, tudo bem, eu nasci aqui, mas eu aceito viver isso daqui no máximo X anos. E eu vou pagar o preço que for preciso pra chegar lá. Você vai, entendeu? Você vai. Mas ninguém vai fazer isso. Seu pai, sua mãe, eles não te devem nada. E muito pelo contrário, tá? Tem pais e mães que vão te ajudar. Mas tem pais e mães que vão te atrapalhar de chegar. Eu já te falei isso. Eu vou te dar um exemplo, tá? Nada melhor do que a gente falar o que a gente viveu, tá? Eu dentro da minha casa sempre fui uma pessoa mais autodidata. Então eu sempre, desde mais jovem, tá? Eu peguei para estudar. Dentro da minha família, parte de mãe, eu fui a primeira pessoa a passar numa faculdade pública. E aí eu fiz isso. E aí eu escolhi desistir. Detalhe, eu passei em 2 engenharias em federais. Eu decidi desistir. Por que eu decidi desistir? Porque eu decidi desistir. Porque eu percebi que aquilo não fazia sentido pra mim. E aí eu tive que enfrentar eles. Por quê? Não porque eu quero brigar, não. Mas é porque eu sei onde eu quero chegar. E aí eu fiz as contas e eu percebi, cara, eu vou ficar 4 anos numa faculdade pra sair ganhando como estagiário, vou ter que trabalhar pra alguém, eu quero empreender. Não faz sentido, eu decidi sair. E aí eu comecei essa trajetória, né, de empreender. Eu fiz várias coisas que inclusive vocês não sabem. Mas eu já vendi na rua, eu já trabalhei numa startup, eu já trabalhei numa multinacional. Por que eu tô falando isso? Porque eu tive uma trajetória que eu escolhi fazer totalmente tudo ao contrário do que eles estavam me falando pra fazer. Depois, inclusive eles me criticavam muito, mas quando eu comecei a fazer grana, não somente hoje eu vejo reconhecimento, por exemplo, do meu pai, mas eu também vejo as pessoas que consequentemente olham, e de dentro da minha família, tá? E hoje quer coisa, sabe? Tipo assim, fala como se tivesse apoiado. Porque depois que você dá certo, depois que você faz as coisas que precisa fazer, as pessoas vão te apoiar. É natural. Você escuta isso, tá? Esse vídeo ele vai envelhecer muito bem. Porque eu te falei que eu tenho certeza que eu vou ficar milionário. Não tô falando de ser rico, ter 100 mil na conta. Tô falando de ser milionário. E eu tenho certeza disso. E daqui a um tempo, vocês vão poder ver esse vídeo. Eu vou falar, ó, vê aquele vídeo. Eu falei sobre mentalidade, eu falei sobre como mudar. Eu falei. Então confia no processo, cara. Escuta. Presta atenção nesse vídeo. Eu sei que às vezes não é legal. Parece até um vídeo motivacional. Mas na verdade é um vídeo ativacional. É pra te ativar. Você que talvez veja os meus vídeos mais técnicos, mais difíceis, e olha e fala, cara, talvez isso não seja pra mim. Cara, o que é pra você? É enriquecer. É construir sua família. É conseguir pagar um bom convênio, um bom plano de saúde, fazer as coisas que você precisa fazer, investir. Pensa a longo prazo. Esquece fazer as coisas em 6 meses. Foca em 5 anos, 10 anos, porque isso sim faz diferença na sua vida. E aí, presta atenção, tá? Quando você começar a fazer dinheiro, quando você começar a investir, é muito provável que os seus próprios familiares, eles vão te criticar de mão de vaca, de que ama o dinheiro,
de que só pensa em trabalho, de que não ajuda, sendo que, tipo assim, ó, no Brasil é assim, tá? E eu vou te falar, vou falar mesmo. No Brasil é assim, as pessoas que são bem-sucedidas, elas não recebem muito valor. É diferente essa cultura, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu tô falando porque eu morei lá. Se você não sabe, inclusive me segue aqui no Instagram, que você vai ver, ó, tem uns destaques de eu mostrando minha experiência um pouco ali nos Estados Unidos. Mas eu morei um tempo lá, fiz intercâmbio. Intercâmbio que eu paguei, eu fui atrás e eu fiz as coisas acontecer. Então, presta atenção, tá? Presta atenção. Eu tô falando com você que é que nem eu, que veio de família pobre e veio do zero. Presta atenção. Presta atenção nisso daqui, porque isso daqui é forte demais. O Brasil não valoriza quem é bem sucedido. O Brasil, para as pessoas, o que é ser bem sucedido é só ser artista. É só ser artista, basicamente, né? Se a gente vê a classe pobre principalmente, média também. Então, se você não é artista, as pessoas, entre muitas aspas, as pessoas que não conhecem, né, não estão nesse universo, elas te desvalorizam. Mas você precisa desde sempre saber quem você é. E aí, quando você prospera, você vai perceber. A sua própria família, ela vai falar um monte de coisa, ela vai te criticar, e é isso, é aquilo. Se você tiver irmão, e você se tornou uma pessoa bem-sucedida, e o seu irmão não, você vai perceber que vai ser muito mais, você vai ser muito mais cobrado do que o seu irmão. Então, em que sentido? Vou dar um exemplo, tá? Pode ser que você não esteja mais, apesar que mesmo assim acontece, né? Mas, por exemplo, você tem um irmão, e aí os seus pais vão fazer alguma coisa. O certo é, você tem que pagar um valor e o seu irmão também. Tô dando um exemplo aqui, tá? Pra vocês conseguirem entender, hipotético. Mas não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque você é o bem-sucedido, coitadinho do seu irmão. Ele precisa, né? Então, como que ele vai ajudar? Mas, de você é uma obrigação, porque você é bem-sucedido. Então, começa a mudar as coisas, sendo que antes, provavelmente, ninguém vai te apoiar. Mas depois, eles vão exigir mais ainda de você, por você ter dado certo. Como se o parâmetro fosse ser mal-sucedido, se ferrasse uma pessoa que não tá fazendo as coisas que deveria fazer. Se você tiver dívida, ninguém cobra nada de você. Ninguém vai te pedir nada emprestado. Você não tem obrigação nenhuma. Mas se você é bem-sucedido, você tá fazendo tudo errado. Você tem que ajudar. Você tem que fazer. E eu não tô falando que é errado ajudar não, né? Preste atenção nisso. Eu tô dizendo que você é olhado com um parâmetro bem diferente das outras pessoas dentro da sua própria família. No sentido de que a outra pessoa não precisa fazer nada, mas você tem que fazer tudo. E muitas das vezes, isso é o mínimo, é o menor. Às vezes vai acontecer de te pedir emprestado, de te pedir empréstimo, de achar que você tem obrigação de emprestar. E ainda é capaz de falar que te apoiou e te ajudou na época. Sendo que no final, você sabe o quanto foi dolorido, o quanto foi doloroso, o quanto foi difícil e o quanto você fez as coisas com seus braços e com as suas pernas, o quanto você sacrificou em vários momentos que essas mesmas pessoas estavam em festas ou viajando. Por quê? Porque é você que no final está enriquecendo. Porque no final essas pessoas vão tentar te puxar para baixo. Então, cara, eu quero te falar isso, tá? Lembra sempre, honrar pai e mãe não é você obedecê-los. E eu não tô falando de ser um filho ruim. Honrar pai e mãe é você dar certo na vida. É você caminhar para uma direção que faz jus com o que Deus fala na Bíblia e com o que consequentemente você acredita. Não adianta você ficar obedecendo seus pais se aquilo não faz sentido para você. Não faça isso, de verdade, não faça isso. E eu não tô dizendo aqui cagando regra pra todo mundo, tá? Eu tô falando de você seguir a Bíblia, o manual da vida. Então, cara, vai se casar, vai noivar, segue sua vida, construa sua família. Foca nas coisas que no final são importantes só pra você, só pra você. E não fica tipo, eu vou ter que salvar a família. Cara, a melhor forma de você salvar a sua próxima geração é você sendo bem-sucedido, tratando muito bem a sua esposa e construindo uma família e cuidando dos seus filhos. Porque a partir de você pode romper todos os ciclos. Seja ciclo financeiro, seja ciclo de divórcio, seja ciclo de
desrespeito, seja ciclo de brigas, seja ciclo de narcisismo, o que for. Se você bater no peito e falar, eu vou fazer, eu tô decidido, cara, foca. A melhor coisa que você pode fazer para todas as pessoas é primeiro focar em você. Porque quando você crescer, quando você se desenvolver, quando você evoluir, todo mundo, não é somente você. Todo mundo é recompensado com isso. E aí pode até vir familiares falar, ou qualquer coisa do tipo. Eu tô te falando isso porque, cara, eu já liderei vários jovens, eu tenho vários alunos, eu tenho vários amigos, e eu sei o que eu tô fazendo. Então eu tô te trazendo algo da minha vivência, e se não fizer sentido pra você, beleza, descarta. Mas eu tenho certeza que várias pessoas que verem esse vídeo vai falar, cara, esse cara sabe o que eu tô passando. E se ele tá me falando pra fazer isso daqui, eu vou fazer. E esse é o meu objetivo. Talvez esse vídeo tenha até menos visualização. E tá tudo bem, mas eu consegui falar e transmitir pra você o que eu precisava. E se uma pessoa que tá passando por isso, que entendeu isso, que quer ter uma vida diferente, que tem ambição, quiser fazer isso, cara, esse vídeo valeu a pena. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você assistir. E cara, confia em mim, no final vale a pena.